dar seguimento à apresentação do Dr. Robério Dias Leite, Síndrome Inflamatória Sistêmica em Crianças e Adolescentes com Covid-19. O Dr. Robério é professor adjunto de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFC, pediatra do Hospital São José e coordenador do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Cearense de Pediatria. Com a palavra, o doutor professor Robério Dias Leite. Ele está aqui, deve estar, vai aparecer. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite, né? Acho que a apresentação está aparecendo para todos. É uma honra o convite, né? E, assim, fico emocionado e muito honrado por estar revendo meus mestres, né? E aí, em especial, o professor Manassés, que eu tenho uma grata lembranças, né? Lembro do professor Manassés dando aula para a gente com a falta de infraestrutura, com megafone, para poupar a preciosa voz, né, do nosso mestre, né? Então, com muita gratidão que aceitei esse convite, né? Agradecer a Deus também por nós estarmos aqui vivos, né? Nós temos aí um cenário muito preocupante, quase 500 mil de brasileiros que morreram em função da Covid-19, né? Numa gestão altamente equivocada da condução, da proteção da população contra essa pandemia. E o meu assunto, o que me coube, foi a síndrome inflamatória multissistêmica em crianças e adolescentes com a Covid-19, que é uma situação realmente bem inusitada, né? Em relação a tantas novidades dessa doença realmente desafiadora. Vocês conseguem... Estão vendo minha apresentação? Todo mundo vê? É possível? Sim? Aqui um congelamento aqui da minha tela, não sei se... o que acontece é que ela não está... Pronto, passando agora. Agora normalizou. Bom, as crianças e adolescentes, como vocês sabem, representam apenas uma pequena porção dos casos de Covid, estimativa epidemiológica de 2 a 8% dos casos confirmados. Provavelmente existe grande subnotificação. As crianças foram mais isoladas, respeitaram mais isolamento no ano passado e tem muita infecção assintomática, de modo que a carga da doença e a proporção que ela representa na população pediátrica para o restante da população ainda está para ser bem descrito. Acho que mais adiante a gente vai ter mais informações a esse respeito, né? O fato é que pequena proporção de crianças, felizmente, requer hospitalização e cuidados intensivos, então, em geral, a Covid nas crianças é uma doença mais leve, a chance da criança complicar e ir a óbito com Covid é cerca de 30 vezes menor do que em adultos, mesmo sem comorbidades ou fator de risco. O fato é que, há cerca de um ano atrás, isso já era manchete de jornais na Inglaterra, divulgava-se um alerta de uma síndrome relacionada à Covid em crianças. E isso baseado em uma análise rápida de 38 casos identificados entre março e maio no Reino Unido, e que tinham algumas características que foram sendo percebidas, né? E um fato interessante que depois desse alerta se observou que esse relato não se restringia ao Reino Unido. Crianças e adolescentes com doenças inflamatórias multissistêmicas que apareciam após desenvolver a infecção pela Covid e com características clínicas muito semelhantes a uma doença já conhecida pelos pediatras, principalmente a doença de Kawasaki e, menos comumente, a síndrome do choque tóxico. E os dados epidemiológicos da Inglaterra naquela ocasião mostravam que esses casos passaram a ocorrer cerca de 4 a 6 semanas após o pico da onda de Covid, de casos de Covid no Reino Unido.
comparando aqui, por exemplo, os dados que a gente tem no Ceará, né, cerca de 41 casos foram reportados até julho de 2020, então esses são dados do ano passado, e eu sobrepus aqui a nossa curva de casos diários de Covid no Ceará, né, no ano passado, que chegou o pico no final do mês de maio, mais ou menos, meados do mês de maio, e a gente observa que, em seguida, passaram a aparecer também os casos pediátricos de síndrome inflamatória multissistêmica, assim como aconteceu na Inglaterra, exatamente cerca de 4, 6 semanas depois, o pico dessa onda. Esses são dados aqui da Secretaria de Saúde sobre os nossos casos, acumulados aqui até a semana epidemiológica 10 desse ano, 68 casos reportados. Vejam que a maioria dos casos, mais de 50%, eles ocorrem em crianças acima de 5 anos de idade e uma menor parte em crianças abaixo de 5 anos de idade, o que já é uma diferença importante em relação à doença de Kawasaki, que é caracteristicamente uma doença do lactente e do pré-escolar. Os dados, então, do IntegraSUS colocam que foram reportados no Ceará, entre crianças de 0 a 14 anos, 38 mil casos de Covid. E a proporção de casos de síndrome inflamatória pediátrica, aqueles 64 casos, representam 0,18% do total. E deveria ser menor um pouco, porque esses dados aqui, de 38 mil casos, não incluem a população de 15 a 16 anos, e certamente a gente teria uma proporção menor dos casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, de modo que é relativamente raro, né, acontecer. O que preocupa a gente que tudo que é raro, um percentual pequeno, quando o cenário é de aumento de número de casos, né, uma proporção pequena num número absoluto muito grande, ela é significativa. Aqui, comparando a situação nacional, foram reportados até a semana epidemiológica 10 desse ano 803 casos dessa síndrome inflamatória em crianças no Brasil, o que preocupa é a taxa de óbitos, né, de 6,3%, que é mais ou menos o dobro reportado lá no hemisfério norte. Veja que o Ceará ocupa 64 casos, ou seja, o 5º lugar em notificação dos estados da federação, e um outro dado preocupante é que 61% das crianças aqui, dessas crianças reportadas pelo Ministério da Saúde, necessitaram de internação em terapia intensiva pediátrica, que é um gargalo do sistema de saúde, né, as vagas de UTI pediátrica. Chama atenção também que nós temos uma população muito menor do que Minas, do que São Paulo, e do que mesmo do Rio de Janeiro, e a gente vê que o número de casos aqui no Ceará, ele chama atenção em função da população. A gente não tem uma explicação exata para que isso tenha acontecido, mas realmente é um dado chamativo. Então, essa síndrome, na verdade, ela tem um espectro clínico bem variável, né, que pode se assemelhar muito à doença de Kawasaki, mas tem uma variação, né? Você pode ter desde os casos mais graves do paciente que evolui com choque, aqueles que atendem os critérios clínicos para a doença de Kawasaki e aqueles com febre e inflamação, mas que não apresentam choque ou que atendem aos critérios da doença de Kawasaki, que realmente esses casos são mais difíceis de identificação. Os critérios da OMS para enquadrar uma criança nessa síndrome inflamatória, então, é ser menos de 19 anos, ter febre pelo menos 3 dias, e um laboratório que mostre inflamação com VHS, PCR elevados, ou então a procalcitonina. Então, parte dessa informação da febre mais de 3 dias, alterações laboratoriais de inflamação, e pelo menos 2 das seguintes alterações: racha ou conjuntivite bilateral sem secreção, hipotensão ou choque, achado de disfunção miocárdica, pericardite ou alteração de coronárias, evidência de coagulopatia com alterações de dedímero, TAP, síndrome gastrointestinais, né, como diarreia, vômitos e dor abdominal aqui em destaque, e é uma doença de exclusão, sem outra causa microbiológica evidente de inflamação, incluindo sepsis bacteriana, síndrome do choque tóxico, estafilocócico, estreptocócico, e evidência de Covid-19, ou pelo teste molecular, ou pela sorologia, ou um contato
provável com pacientes com Covid-19. Então, é um diagnóstico que realmente é desafiador, porque é uma superposição com muitas outras condições clínicas. Os pacientes com síndrome inflamatória pediátrica têm, em geral, mais de 7 anos, há um predomínio em negros e hispânicos, mais de 80% dos pacientes podem apresentar lesão cardíaca, alta concentração de troponina, peptídeo natriurético cerebral, arritmia, disfunção do ventrículo esquerdo ou dilatação coronária incomum ou mesmo aneurisma de coronária. Nessa síndrome, ao contrário do Kawasaki, em que predomina a alteração coronária, com aneurisma, predomina realmente a disfunção cardíaca, mas os aneurismas também têm sido reportados. Do ponto de vista de fisiopatologia dessa nova condição, a gente sabe inicialmente que na COVID o vírus entra pela célula, se ligando à enzima conversora de angiotensina 2, que é o receptor, né, desse vírus, que é altamente expresso em células do pulmão, alveolares, cardíacas, do endotélio vascular e um pequeno subconjunto de células do sistema imunológico. Uma resposta imune inata que, se for desregulada, em uma sequência de uma tempestade de citocinas, vai levar a dano endotelial, pode desempenhar um papel nas manifestações graves da COVID, como já foi comentado aqui anteriormente pelos outros palestrantes. A lesão pulmonar aguda, respiratória aguda, o síndrome da angústia respiratória e falência de órgãos na sequência dessa cascata inflamatória. A gente sabe que os neutrófilos, eles desempenham um papel importante na resposta imune inata, que é mais intensa nas crianças do que nos adultos. Um dos mecanismos funcionais dos neutrófilos seria chamadas armadilhas extracelulares dos neutrófilos, as NETs. Elas são uma rede semelhante a uma rede de DNA livre de células, histonas, e com conteúdo de grânulos de neutrófilos, incluindo proteínas e enzimas microbiocidas. Elas estão envolvidas na fisiopatologia de uma ampla gama de estados inflamatórios e protrombóticos, como a sepse, trombose, insuficiência respiratória e provavelmente também nessa síndrome inflamatória pediátrica. A geração dessas NETs, chamada netose, pode ser estimulada por muitos vírus, seria, digamos, o gatilho. A função dessas NETs é capturar os vírus e, no entanto, pode desencadear reações inflamatórias importantes, imunológicas, à semelhança do que é observado na síndrome inflamatória pediátrica. Então, 2 possíveis mecanismos dominam a discussão sobre o que causa essa síndrome. Uma possibilidade seria os anticorpos potencializar a doença, aumentando a entrada de vírus na célula, semelhante ao que acontece nos casos graves de dengue, né? O SARS-CoV-2, geralmente, ele não é detectado nos pacientes com MISC, ou seja, é a doença pós-infecciosa, na maioria das vezes. Então, o que se acha é que, talvez, se houver esse mecanismo de inflamação dependente de anticorpos, provavelmente ocorra por uma resposta imune adquirida, em vez de uma replicação viral, como a gente observa nos casos secundários de dengue. Uma outra teoria seria que o dano celular mediado por anticorpos ou por células T, ou ativação da inflamação, determinaria, né, que anticorpos ou células T ataquem as células que expressam antígenos virais ou os antígenos dos hospedeiros que apresentam reação cruzada ou mimetismo antígenos virais. Então, um mecanismo mais semelhante realmente de autoimunidade. O que se sabe, provavelmente, é que a baixa detecção de vírus nos pacientes com síndrome inflamatória, a gente encontra geralmente mais anticorpo e não o vírus, por RT-PCR, que esse segundo mecanismo seja o mais provável. Os dados que sugerem que essa síndrome inflamatória não é mediada diretamente pelo vírus, mas sim pela resposta imune ao vírus, uma resposta tardia, que crianças que desenvolvem a síndrome inflamatória costumam apresentar infecção anterior e não atual pelo SARS-CoV-2. Apenas 1/3 dos casos vão ser positivos ainda para RT-PCR, enquanto a maioria dos casos são positivos com teste de anticorpos, indicando que houve infecção anteriormente e não atual, e há um atraso na apresentação dessa condição em relação à curva epidêmica, como a gente viu pelos dados epidemiológicos do Reino Unido e os nossos dados locais aqui no Ceará. Então, os possíveis mecanismos para a resposta imune adquirida acentuada ao SARS-CoV-2, em resumo, seria o reconhecimento de autoantígenos por anticorpos ou células T,
ou seja, o mimetismo viral do hospedeiro, resultando em autoanticorpos, o reconhecimento de anticorpos ou células T de antígenos virais expressos em células infectadas, formação de complexos imunes que ativam a inflamação, ou sequências de superantígenos virais que ativam as células imunes do hospedeiro. Aqui são dados de uma meta-análise agrupada das características principais dos pacientes com síndrome inflamatória, então um estudo global. Do ponto de vista demográfico, né, não há muita diferença, mas um discreto predomínio para o sexo masculino, mais em negros africanos e hispânicos, mais da metade dos casos, e ao contrário da doença de Kawasaki, que predomina em asiáticos, veja, eles representam apenas 10,5% dos casos. Em relação aos sintomas clínicos, a dor abdominal é muito frequente, 70% dos casos, o envolvimento do trato intestinal com diarreia e vômitos também é muito frequente, e o choque pode estar presente até em 66% dos casos, que seria a situação mais complicada. E a gente vai ter ainda pacientes que têm critérios clínicos para a doença de Kawasaki completa ou mesmo Kawasaki incompleta, cerca de 40% dos pacientes. Esse é um paciente que a gente acompanhou, ele fez a síndrome inflamatória, é uma criança de 7 anos, fora da faixa etária de Kawasaki já, e a gente pode ver a hiperemia conjuntival, a hiperemia labial, depois rachou, a hiperemia da língua, ele tinha edema de extremidades e fez um racho cutâneo, a semelhança do que a gente vê na doença do Kawasaki. Em relação às alterações laboratoriais, veja que apenas cerca de 30% vão ter a identificação do vírus por RT-PCR, a maioria, a identificação é por critério sorológico, mostrando provavelmente uma doença pós-infecciosa, tem elevação do dedímero importante, ou seja, alteração da coagulação, em 93% dos casos, há alterações da função renal, alterações nas coronárias, mas principalmente 66% de disfunção cardíaca. Aqui, aquele paciente que a gente mostrou, nosso paciente, ele mostrava, né, na apresentação, um flutter atrial, um bloqueio completo de ramo direito, e uma semana depois, com a resposta à terapia, com imunoglobulina e metilprednisolona, ele tinha uma resposta muito satisfatória e tem sido assim na maioria dos pacientes, felizmente. Aqui mostrando um caso reportado na literatura, com dilatação gigante da coronária ascendente, e o eco dessa criança anteriormente era normal. Aqui uma imagem também da tomografia de abdômen de outro paciente, né, mostrando espessamento mural do cólon ascendente, nas setas em branco. A gente vê aqui nessa imagem espessamento também mural irregular do ilho terminal, nessas setinhas brancas, e também a gente vê a CIT. Nessa outra imagem, espessamento ileal terminal e realce mural, e a CIT, né, nas setas brancas, aqui o espessamento ileal. E nessa última aqui, edema da parede das vesículas, que você vai observar aqui nas setas brancas, e linfadenopatia mesentérica e retroperitoneal. O doutor Ivo apresentou os casos lá de dengue e a superposição, e esse realmente é um desafio para a gente, porque, por exemplo, esse achado aqui de espessamento de parede da vesícula, se a gente não estivesse falando dessa síndrome, certamente alguém iria dizer pode ser dengue, né? Porque nos casos de dengue grave, isso é muito comum, a presença de líquido na cavidade peritoneal e mesmo linfadenopatia mesentérica também. Então, é um desafio colocado para a gente, particularmente aqui na nossa região tropical. Em relação ao tratamento, veja que 80% dessa casuística mundial necessitou de terapia intensiva, a maioria não vai precisar de ventilação mecânica, a recuperação em 91%, que é muito importante, e aqui os dados de mortalidade, 3,5%, nós estamos mais ou menos no Brasil com quase o dobro disso. O tratamento, se houver sinal de choque, é expansão com soro fisiológico ou Ringer, cuidado, porque alguns pacientes com disfunção miocárdica têm que ter cuidado com essa expansão. Muitos pacientes, mesmo com expansão com soro ou Ringer, não vão resolver o problema da hipotensão, então é muito comum a necessidade de vasopressores. A epinefrina seria
a primeira escolha. Norepinefrina pode ser necessária adicionalmente. A dobutamina é uma opção interessante para paciente com disfunção miocárdica grave, pelo efeito inotrófico seletivo. Uso de antibióticos de largo espectro pode ser apropriado e geralmente acaba usando porque o paciente preenche critérios clínicos para sepse e até você identificar e separar uma situação da outra, é muito difícil você excluir infecção bacteriana. Há uma imunossupressão pela própria condição e geralmente eles acabam recebendo algum antibiótico de largo espectro que deve ser interrompido assim que excluir a infecção. As alterações cardíacas são constantes, né? Então, troponina elevada em 80% dos pacientes, o peptídeo natriurético cerebral também, arritmia e disfunção de ventrículo em 63% dos casos, dilatação da artéria coronária em 8,9% e formação de aneurisma de coronária em 15,5% e há uma persistência em uma proporção menor de pacientes, o que indica que esse paciente precisa ser acompanhado prospectivamente por um bom tempo, já que é uma situação nova que a gente não sabe exatamente a evolução. As alterações cardíacas indicam, né, então, que todos os pacientes precisam de avaliação ecocardiográfica na apresentação e o monitoramento eletrocardiográfico diário. É necessário ecocardiograma de acompanhamento e alta hospitalar pelo menos 2 a 6 semanas após, como a gente faz para a doença de Kawasaki. Eventualmente, a ressonância magnética cardíaca pode dar mais dados do que o próprio ecocardiograma, e é necessário um acompanhamento desse paciente a longo prazo. Em relação à prevenção da coagulopatia, né, a gente sabe da situação dos adultos em que tem sido utilizado, nos casos muito graves, a terapia anticoagulante, né? E algumas crianças com síndromes inflamatórias vão ter o dedímero elevado, esse é um assunto novo para o pediatra, a utilização de anticoagulante, mas tem sido utilizado realmente, né? E a aspirina em baixa dose, como a gente faz para a doença de Kawasaki, por conta do risco de trombose em função da plaquetose que acompanha a doença de Kawasaki. Os critérios de alta hospitalar, marcadores inflamatórios normalizados, paciente afebril, normotenso, bem hidratado, sem necessidade de oxigênio, mas importantíssimo o acompanhamento, porque essa é uma síndrome nova e ela está para ser descrita, a história natural dela, e o segmento ainda está sendo escrito em tempo real por todos nós. Em relação aos corticoides, todos falaram aqui já do estudo Recovery, da importância da dexametasona nos casos graves de COVID nos adultos, e isso influenciou a utilização nos protocolos de tratamento da síndrome inflamatória, também o uso de corticoide nas crianças. E aqui é apenas uma provocação, e tem muito a ver com o que o professor Ivo nos reportou anteriormente, com tanta maestria. Veja só as coincidências de similaridades entre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica e os quadros de dengue grave. Interessante, isso não vem sendo reportado na literatura, essa coincidência, porque na Europa, né, e nos Estados Unidos praticamente não tem dengue grave, né? E aqui a gente observa, por exemplo, o que é comum: febre alta, rash, tem na dengue, tem na síndrome inflamatória, mialgia, hipotensão, envolvimento miocárdico pode acontecer, disfunção, sintomas gastrointestinais, dor abdominal, como um marcador de dengue grave, né? Envolvimento renal pode acontecer com o choque da dengue, alterações do sistema nervoso central, ferritina elevada, dedímero elevado, tudo isso está na dengue. Linfopenia é marcante na síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, mas nem sempre está presente. E lembrar que dengue, no início, pode ter predomínio de neutrófilo do paciente com leucopenia. Fatalmente, a gente vai encontrar, no caso inicial de dengue grave, linfopenia, num caso muito inicial. Plaquetas baixas acontecem na síndrome inflamatória, no início pode acontecer. Um predomínio de neutrófilo inicial também pode acontecer. Pro-BNP elevado, troponina elevada também pode acontecer nos casos de dengue grave, que é um desafio especial aí para os pacientes pediátricos, né? Então, a gente não pode esquecer dengue, pensar sempre, né? Os sinais de alarme, então, a dor abdominal como sinal de alarme é muito comum,
a febre alta nas duas síndromes, né? Derrames cavitários estão encontrados na dengue também, a miocardite pode acontecer, plaquetopenia não é tudo. Em geral, a gente espera com dengue, na evolução, a linfocitose relativa com leucopenia e hemoconcentração importante. Em relação ao manejo da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, eu trouxe aqui o protocolo do Instituto da Criança, é um protocolo recentemente aprovado lá. Então, o paciente deve ser internado, preferencialmente em terapia intensiva, deve receber um suporte respiratório e hemodinâmico adequado, antibióticos conforme protocolo de choque, drogas vasoativas ou cardiotônicos conforme protocolo de choque também, avaliar a indicação de profilaxia antitrombótica, vai depender caso a caso, não existe uma indicação precisa, mas em muitos casos tem sido utilizado realmente, né, enoxaparina, a gama-globulina, a semelhança da doença de Kawasaki, 2 gramas por quilo, com seu efeito imunomodulador, e associada com metilprednisolona, casos moderados, uma dose mais baixa, e pulsoterapia nos casos mais graves. O AS em dose antiagregante plaquetária, uma dose baixa, por 4, 6 semanas, e, eventualmente, a necessidade de repetir a imunoglobulina. Finalizando, então, aqui a apresentação, e um novo desafio para os pediatras é a chamada síndrome inflamatória multissistêmica neonatal. Aqui, um caso de um bebê que se apresentou com hipertensão pulmonar por volta de 12, 14 dias de vida. Provavelmente, a primeira documentação neonatal secundária a uma transferência passiva de anticorpos maternos. Pessoalmente, eu gostaria de relatar brevemente um caso que acompanhei de uma criança de ter uma gestação normal, que nasceu inesperadamente com hipertensão pulmonar persistente. A mãe tinha tido tinha tido Covid em junho do ano passado, não sabia que tinha tido Covid agora recentemente. A criança tinha critérios para síndrome inflamatória, tinha alterações cardíacas importantes, respondeu a imunoglobulina, ao corticoide, e na sequência a gente viu que ela tinha o RT-PCR positivo, né? Provavelmente a síndrome dela foi desencadeada também por anticorpos prévios numa criança que desenvolve Covid intraútero, provavelmente, né? Esse caso a gente vai reportar, vai tentar publicar. E aqui um outro caso também mostrando uma criança de com 24 dias que teve Covid e com alterações compatíveis com a síndrome inflamatória, com um detalhe, não teve febre, o que torna um desafio maior aí para os neonatologistas. Bom, só lembrando então, crianças não são adultos em miniatura, a doença é diferente em adultos e crianças, como vocês podem estar vendo, né? Não esqueçam desse aforisma. Muito obrigado, eram essas informações que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado. Agradecemos a brilhante apresentação do Dr. Robério e temos que dar prosseguimento agora com o Dr. César Pontes, que vai submeter os apresentadores às questões que vierem lá do chat. Bom dia ainda, né? Ou quase boa tarde. Primeiro, parabéns ao doutor Ivo, que eu já conheço de longas datas, e doutor Robério Dias. Eu tenho um comentário rápido. Como nefrologista, eu acabo vendo estatística distorcida. Eu vejo, sempre eu digo, olha, eu vejo um pedaço, um galho de uma árvore, não a floresta. Mas, nos primeiros momentos, meus 6 meses da Covid, eu via muito pouca doença em criança, e principalmente fazendo hemodiálise. Hoje nós fazemos, em média, 1.600 e 1.800 sessões de diálise por mês. A criança, claro, mesmo 5% ou menos, né? Agora, quanto a essa sua síndrome que você relatou agora muito bem, eu tinha conhecimento de 40 e poucos casos da Secretaria de Saúde, né? E você falou que no Reino Unido tem mais casos, e recentemente eu tive uma criança na família que o pai teve a Covid, de forma leve, 3 filhos, os filhos ficaram assintomáticos, 3 ou 4 meses após
o pai retornado ao trabalho, curado, a criança começou a aparecer com racha cutâneo. E a mãe é médica também, médica nefrologista, preocupada, achando que era síndrome de Kawasaki. E realmente ela passou despercebida pelos pais. Por isso eu quero mostrar a atenção que essa doença que você descreveu agora, essa síndrome inflamatória, muitas vezes passa numa criança que não teve nem sintomas de Covid. E você começa a ver após 2, 3 meses o racho cutâneo, outra sintomatologia. Isso levou realmente a muita preocupação, achando que era Kawasaki, se tinha aneurisma, se tinha doença coronária. Então, é como se essa doença tivesse uma outra roupagem, então nós estamos talvez diagnosticando melhor. Isso é o comentário que eu queria fazer sobre a sua apresentação. E quanto ao Dr. Ivo, existe alguma proteção entre dengue, chikungunya e Covid, ou isso é folclore? E tem mais uma pergunta final de uma pessoa perguntando que horas e se é seguro as crianças retornarem às aulas presenciais. Muito obrigado. Bom, posso começar falando, né? Realmente tem sido um pesadelo aí para os pediatras, para as famílias, sobretudo, né? Essa síndrome, porque ela é uma coisa absolutamente nova, e a gente, acho que nós estamos focando, a minha impressão pessoal, é que nós estamos focando numa situação dos casos mais graves, mais evidentes. Nós, provavelmente, no futuro, essa síndrome ela deve ampliar o espectro clínico, né? E provavelmente a maioria do espectro mais leve dessa síndrome não vai precisar de uma intervenção terapêutica, digamos assim, uma autorresolução. Mas o que está claro é que esse vírus, ele é um vírus realmente muito capaz de desencadear uma síndrome inflamatória. Outros coronavírus, né, os mais comuns, já tinham sido associados como gatilhos para a doença de Kawasaki, isso já tinha sido reportado, né? E parece que ele tem uma capacidade realmente maior de desencadear a inflamação, mas nós temos aí o viés de que esse gatilho está sendo disparado de uma maneira muito mais intensa. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Então, a gente tem que estar muito atento, e que me preocupa mais nessa síndrome porque nós vamos ter essa pandemia se arrastando por um tempo, e quando a gente está no pico da doença e sabe que na sequência vão ocorrer os casos, fica mais fácil a gente estar alerta e identificar os casos que vão aparecendo. Mas me preocupa mais, por exemplo, no momento que a gente tiver uma calmaria. Esse caso, por exemplo, que eu reportei e coloquei aqui, pessoal, foi no mês de novembro. Né? Então, realmente, é um desafio grande para todos nós, e a gente tem que ficar muito atento e fazer o segmento desse paciente. Me preocupa, os dados da Secretaria de Saúde, obviamente, acumulam os casos onde, na região metropolitana e tudo, mas há um silêncio em algumas regiões do estado, e a gente não sabe se isso está acontecendo. Imagina essa criança, se ela desenvolve posteriormente um aneurisma de coronária, isso fica silencioso durante muito tempo. Né? Realmente é preocupante. Né? Quanto à questão da volta às aulas, a gente vê que felizmente, a maioria dos casos pediátricos são leves. Os dados epidemiológicos têm demonstrado que as crianças elas não representam, quando houve volta às aulas em outros países, elas não foram uma adição ao aumento subsequente de casos. Né? Então, juntando essas duas informações, a doença, na grande maioria das crianças, não é grave, não vai se agravar. As crianças, voltando às escolas, elas não adicionam o aumento da curva epidêmica da pandemia. E o problema principal aí é o agravo em relação ao desenvolvimento das crianças, principalmente os pré-escolares, que precisam dessa convivência coletiva, não tem como fazer aula à distância para pré-escolares, né? Esse grupo, principalmente, que o neurodesenvolvimento ele está numa fase muito intensa, o prejuízo é muito maior do que um potencial risco, obviamente, que não existe risco zero,
né, para essa situação de uma complicação, mas sim a volta às aulas, né? Particularmente o que eu tenho achado, e o nosso sistema não ajuda muito algumas vezes, nosso sistema educacional era assim, na curva de ascensão de casos, eu acho que era interessante interromper, mas logo que a gente entra num declínio, abrir as aulas imediatamente, não fazer como no ano passado, em que as crianças ficaram praticamente sem aula, e isso tem um prejuízo para toda uma geração muito grande. Acho que tem que ter um pouco de bom senso, né? Esses dados estão mais na literatura da Europa e Estados Unidos, que eles têm condições de escolas diferentes, nós temos uma condição diferente, nós precisamos escrever os dados brasileiros a esse respeito, né? Mas, a princípio, a volta às aulas ela tem um malefício muito menor do que potenciais riscos da Covid nas crianças. Presidente, estou querendo agradecer as perguntas que estão sendo apresentadas. Eu queria saber se ainda tem alguma pergunta dentro do estoque aí que veio da própria direção do simpósio, se tem mais alguma pergunta. Se não, na qualidade de presidente, eu vou apenas fazer referência a uma pergunta. Eu participei, nos últimos 10 meses, de um grupo de trabalho da Academia Nacional de Medicina e participei como membro do grupo. E uma das coisas que nós discutimos, e que aqui eu achei interessante no caso do Dr. Roberto, que ele tocou rapidamente nesse sistema, é que esse vírus ele tem a condição de produzir pelo menos 100 diferentes espécimes de substâncias diretamente ou indiretamente ligadas com as proteínas. E uma delas é exatamente a condução que ele tem de usar esse sistema, que são as enzimas renais que estão envolvidas no mecanismo de produção de novos agentes, de novos antibióticos, como a renina, como os próprios mediadores da angiotensina, os bloqueadores, e ainda mais outras proteínas bizarras que nós não sabemos nem exatamente o que é que elas fazem. Na minha visão, eu venho acompanhando essa pandemia, lendo muito, porque todos nós da comissão, nós comungamos toda a literatura que tem acontecido no Brasil menos, na Europa mais, e nos Estados Unidos e na Inglaterra muito. Então, eu acho que ainda teremos que enfrentar muitas respostas ainda desconhecidas da parte dos clínicos, desconhecidas da parte dos pesquisadores, e que eu acho que servirá provavelmente de lições para o tratamento e de lições para maior reflexão em torno dessas substâncias, já que elas têm efeitos, alguns bizarros. Para vocês terem uma ideia, eu publiquei um trabalho agora, há poucos dias, que eu demonstro que o uso de frutose nas perfusões renais aumenta aquilo que eu jamais acreditava que podia aumentar. Aumenta a produção de angiotensina 2 pelos rins. Vejam bem, a gente está dando frutose, a gente usa frutose para poder fazer dieta, sobretudo para diabéticos, e hoje o que se sabe é que essa frutose, pela relação que ela tem com essas outras substâncias, precisa ser estudada de uma maneira diferente. Com o meu tempo não me permite eu ir além, estou encerrando a presente sessão. Presidente Manassés, nós temos um pouquinho mais de tempo, se o senhor me permite, com licença. Nós temos um pouquinho, o doutor Ivo quer falar um pouco? Por favor, né? O doutor Manassés, eu espero que o senhor me compreenda. Nós temos um pouco de tempo ainda, então se tem alguém querendo se manifestar, é muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Perfeitamente. Mesmo que eu não fale nada. Professor, o Covid, na verdade, praticamente tudo que a gente conhece do Covid são as pessoas que tiveram sintomas, as pessoas que procuraram atendimento, as pessoas que foram internadas, as pessoas que faleceram e foram para a necrópsia. Dificilmente você tem um estudo, né? Nós estamos agora começando um trabalho
nós fomos sendo financiado pelo Butantan e algumas entidades, onde eu estou acompanhando não doentes, eu estou acompanhando pessoas. Hoje estou acompanhando, foram sorteados aleatoriamente de Fortaleza famílias, e a gente mensalmente visita essas famílias, e a gente está sabendo quem teve Covid, quem já teve Covid, quem vai ter Covid, quem teve Covid e fez anticorpo, quem teve Covid e não fez anticorpo, quem pega de novo, quem não tem anticorpo se pega ou se não pega. Nós vamos ver pessoas e não doentes. Porque quando você fala assim, o paciente morre, tem trombose. Claro, quem que não morre com trombose? Quem não tem CVD? Então, quer dizer, não quer dizer que todo paciente com Covid tem isso. Os que morrem, sim. Os mais graves, sim, como o Roberto falou. A cascata de citocina é impressionante. É impressionante. As doenças acabam nesse ponto. Agora, nós estamos estudando agora isso. É por isso que eu falo que a gente tem que aprender muito. O que o Marcelo falou é exatamente isso. Nós temos que ver como que nós vamos ver esses pacientes, não só os doentes, mas os pacientes com Covid. E a gente está tendo um momento, que a gente está tendo desde novembro, que eu estou acompanhando, são mais ou menos quase 400 pessoas que nós estamos vendo, e nós vamos acompanhar durante um ano e meio essas pessoas. Daqui o Gabriel pode falar um pouco sobre isso. Né? É um trabalho que me chamaram e eu, a princípio, fiquei, depois que eu acho que é interessante. Eu acho que é importante se estudar isso daí. Não só os doentes, só os que procuram atendimento, só os que são internados, só os que morrem. A gente tem que estudar todo mundo. Então, isso é importante. A gente fazer e aprender, saber quantos realmente adoecem, quantos têm formas clínicas, essas coisas que o Roberto falou, os assintomáticos, são coisas desse tipo. Presidente Manassés, deixa eu indagar para o secretário César Pontes, se tem alguma pergunta com você? Pode fazer. Tem alguma pergunta com você, César? Não, mas o professor Oswaldo Gutierrez está querendo a palavra. Pois então, era isso que eu ia falar, porque não tendo pergunta, embora fuja do protocolo, o nosso acordo era só fazer pergunta ou comentários pelo chat, mas como nós temos ainda 6 minutos, e o nosso querido confrade Oswaldo Gutierrez merece essa palavra, então eu sugiro ao presidente Manassés que permita que ele fale, por favor. Por favor. Tem uma pergunta da doutora Roberta, viu, Janete? Está no chat, está aí exposto. Eu queria me dirigir ao doutor Ivo Castelo Branco, que, de certa forma, eu diria de uma forma contundente, conseguiu mostrar as dificuldades que nós temos para caracterizar essas arboviroses. Né? Ele mostrou a similaridade desses sintomas e eu acho que contribuiu bastante nessa Bienal para que nós possamos adquirir bastante mais conhecimento sobre o assunto. E o doutor Robério já conhecia seu empenho e sua experiência nesse assunto. Tive a liberdade, então, de convidá-lo e mostrar um fato que não está muito comentado na nossa cidade ainda, apesar dos números aí que estão aumentando, e que realmente precisa que nós façamos uma avaliação mais abrangente sobre essa situação. Parabéns aos dois, né, pelas brilhantes exposições. Presidente Manassés, assim sendo, ainda faltam 4 minutos, nós podemos permitir a palavra à doutora Roberta Lacerda. Perfeitamente. Obrigada a todos. Parabéns pelas brilhantes palestras. Seria uma dúvida para o doutor Ivo e para o doutor Robério, com relação à questão das nossas muito frequentes e sazonais epidemias, né, de arbovirose. Apesar da gente saber da dificuldade da subnotificação no contexto da pandemia, mas também sabemos que essas são doenças do peridomicílio. Então, de fato, elas não teriam nenhuma alteração do ponto de vista epidemiológico pela questão do lockdown. Eu me preocupo muito com isso, porque são doenças extremamente semelhantes pela clínica. Essa nova cepa está apresentando sintomas de mialgia e mioartralgia, inclusive com rash também, muito mais prevalente, com também olho vermelho, e são sobrepostas.
terapêutica completamente dissincrônica, porque o dengue e a chikungunya, em que pese que o chikungunya a gente até usa corticoide, colchicina, hidroxicloroquina, né, com relação ao chikungunya crônico, mas na fase aguda a gente não pode fazer uso jamais de anticoagulantes nem AS para o dengue, e nem tampouco também para o chikungunya. Então, assim, eu queria saber o que é que eles acham a respeito de alguns trabalhos que mostram in vitro a atividade da ivermectina sobre os arbovírus, e isso já tem descrito, né, com dengue vírus, chikungunya, West Nile vírus, e com relação aos trabalhos do Dr. Carlos Chacó, que desde 2014 desenvolve essa análise epidemiológica em países da América Latina e também aqui do Sudeste Asiático, cruzando dados de epidemiologia e uso de ivermectina em massa. Ele mostrou em alguns trabalhos que houve redução no número de infecções e prevalência de arboviroses, onde houve maior uso de ivermectina. Se eles estão fazendo alguma correlação aí no Ceará. Eu tentei em algum momento fazer isso aqui, mas pelas dificuldades entre fazer pesquisa e também estar na beira do leito, não consegui empreender. Só para saber se vocês têm alguma resposta com relação a isso. Quanto a respeito do trabalho feito com isso, né, acho que tem o pessoal fazendo um grupo, o Anastácio está fazendo um trabalho com isso. Só que no desenho a gente tem que ter uns detalhes para ver como é que ele vai concluir. Os trabalhos in vitro têm mostrado que a ivermectina com a nitoxazanida tem efeitos in vitro contra o vírus. Talvez a nitoxazanida até mais do que a ivermectina. No entanto, em vivo não se teve essa correlação. No começo a gente começou a usar a ivermectina, eu mesmo usei, porque aqui no Ceará tem muito parasitose intestinal ainda. E existe os véus passam pelo pulmão. Quando eu comecei a usar, eu pensei como um clínico velho que tem essas complicações de parasitas intestinais, né, como a própria lombriga passa pelo pulmão, silóstrio, estrongilose, né, eles fazem aquele ciclo pulmonar, a gente tratar isso para, se tiver que usar o corticóide, usar com sem maiores problemas, como a gente tem visto, quem faz reumatologista sabe muito bem que vai ter complicações. Então, a gente usava como isso. Agora, nós não temos nenhum trabalho randomizado que eu conheça de fazer isso daí. Existe trabalho randomizado aqui no Ceará, eu não sei. Não sei se o Anastácio teria esse trabalho randomizado. Eu sei que ele tem um trabalho com Covid, mas não sei se é randomizado, para a gente poder fazer essas comparações. Outra coisa que você perguntou sobre o que eu não lembro agora, sobre a doença peridomiciliar. Realmente, né, a gente tem visto que o dengue tem aumentado exatamente porque existe favorecimento da transmissão. As pessoas ficam em casa e aí as pessoas nem sempre têm o cuidado de prestar atenção nos focos peridomiciliares. E a gente tem visto que, quando aparece um caso, a gente geralmente pergunta, tem mais alguém doente? Tem mais alguém com o mesmo sintoma? E às vezes a gente consegue, diagnosticar pelo tempo. Um vai adoecendo, o outro veio, a sorologia é negativa, o Covid é negativo, pede para dengue, e aí faz o diagnóstico dessa forma. Já fiz alguns casais, famílias, que a gente acaba diagnosticando, não é Covid, não dá positivo no SWAB, pede a sorologia, parece no fosfatípico, então a gente faz no decorrer e dá o diagnóstico dele. Obviamente, prestando atenção, todo paciente com febre e tal, o sinal de alerta, a gente tem que falar, alerta. O sinal de alerta do dengue, o sinal de alerta do Covid, o sinal de alerta do chikungunya e aquelas comorbidades juntos, e a gente tem que ver. E cada caso é um caso que tem que ser feito. Agora, realmente, a gente tem visto que esses casos têm aumentado, e quando a gente começa a ter os dengues, a gente começa a ver que tem regiões que parecem que predominam que outras, porque é onde tem mais foco, essa coisa toda. E, infelizmente, o controle do mosquito diminuiu com as pandemias no Brasil como um todo, e a população que tem que fazer essa parte, e a gente sabe que isso não é feito normalmente. A gente acha que só o governo tem que cuidar disso daí, não a gente. Eu sempre falo assim, enquanto a gente tiver que achar que os mosquitos da casa da gente, quem tem que cuidar nem é o prefeito, nem é o governador, nem nada federal. É a gente que tem que fazer, como a gente cuida das formigas, das baratas e dos ratos que a gente possa ter em casa, a gente não vai controlar o Aedes aegypti. Infelizmente,
esses antibodies vão existir, vão continuar existindo, e vão possibilidade de aparecer outras como o Maiaro ou coisa desse tipo. Presidente Manassés, com a sua licença novamente, eu recebi pelo WhatsApp uma pergunta da doutora Roberta Lacerda ao doutor Robério. Eu não sei se ela se ela incluiu na palavra dela há pouco tempo. Ela pergunta, doutor Robério, o que o senhor acha dos relatos de... É síndrome metabólica, doutora? É diabetes mellitus, tipo 1. Diabetes mellitus tipo 1 em crianças no pós-Covid. Assim como a multi-inflamação sistêmica em criança se manifesta como doença imune, não valeria a pena tratar as crianças com fármacos que reduzam carga viral e assim reduzam a lesão autoimune a posteriori? O senhor está com a palavra, doutor Roberto. Obrigado pela pergunta, Roberto. Realmente, vocês estão me ouvindo direitinho? Acho que sim. 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 Então, é uma boa pergunta, né? Parece como, provavelmente, a gênese do diabetes mellitus, vírus sempre foi um potencial gatilho, né? Para digamos assim, abertura de um gene que a pessoa já traz de nascença, né? E talvez o SARS-CoV-2 represente esse gatilho e explique essa condição que você colocou, né? Felizmente, isso é raro, né? São poucas crianças também que desenvolvem a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né? De modo que eu acho que é plenamente justificável, né? E a gente deseja realmente que estudos duplos cegos, controlados, sejam realizados com vários medicamentos, né? Mas sempre as crianças, elas, até pelo fato de a doença se manifestar com menor gravidade do que nos adultos, elas vêm na sequência, né, dos estudos clínicos, né? Sempre é assim que acontece na grande maioria das situações, mas são muito bem-vindos os estudos e, potencialmente, se encontrar antivirais efetivos, seguros, acho que seria uma opção muito interessante, né, para isso, né? Mas eu particularmente acredito mais nas vacinas, né? Veja uma doença histórica como o sarampo, a gente não tem ainda um antiviral para ele, né? E o controle tem sido dado realmente com a vacina, né? Fazendo aí um paralelo entre doenças virais muito importantes e essas que no caso do sarampo, aflige mais as crianças, né? Então, é um desafio para a gente, né? E só entrando aí na questão também anterior, só um relato de caso de um paciente meu, pediátrico, de 11 anos. O garoto fez Covid, estava muito bem, não sei por que indicaram corticóide para ele ficou bem. Com 5 dias da doença, ele abre com a febre de 39, 40 graus, resultado dengue grave, não sabemos se foi o efeito aí imunossupressor do corticoide ou se ele já iria evoluir dessa forma, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado realmente com esse tipo de conduta. Tá? Obrigado pela pergunta. Para variar, né, Roberto? O corticoide é a maldição e a salvação, né? Você mata e salva. E se você usar na hora errada, né? Eu sempre falo que o corticoide é mais usado, a maior administração dele é por via das dúvidas. E isso é muito ruim, porque acaba se disseminando uma coisa que não é correta. E principalmente a disseminação, né, no caso do chikungunya, a gente viu isso em muitas pessoas que tomavam corticoides injetáveis e isso prolongava a doença ou fazia ter complicações. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque essa facilidade de dar e uma doença que a gente vai realmente ver que ela, como os outros vírus, elas vão ser doenças que têm pessoas que podem ser autolimitadas, né? A gente não sabe exatamente, porque nós estamos tendo muita gente infectada, mas o tratamento sem necessidade, a gente vê muito paciente faz o exame, dá positivo, aí enche de medicamento, o paciente começa a vomitar, tem diarreia, e aí a gente não sabe se é do vírus ou se é dessas medicações, alguns velhinhos às vezes infartam e até morrem. Então tem que ter muito cuidado com isso. Não tratar o exame, tratar o paciente. Muito bem. Existe ainda alguma manifestação do plenário Worldwide
Bem, se ninguém tem mais nenhuma manifestação, eu vou encerrar a presente sessão. Presidente, se o senhor me permite, já que o senhor encerrou, eu, como mestre de cerimônia, eu queria lembrar a todos que nós temos a sequência da nossa Bienal a partir de 14 horas. Convidamos a todos que estão presentes, que voltem depois de um saudável almoço, voltem a conectar conosco para nós podermos também aprender com vocês à tarde. E uma outra lembrança que eu acho que é importante. A plenária, os assistentes, eles são da mesma importância dos palestrantes, né? Nós crescemos com a plenária também, que complementa com suas perguntas, com suas inquietações, as nossas dúvidas. Lógico, os palestrantes são ponta de lança, mas a plenária também é muito importante, muito bem-vinda, e nós contamos com todos vocês. Então, eu lhe deixo a última palavra, acadêmico Manassés, mas eu quero dizer que eu gostaria muito de ter todos conosco a partir de 14 horas. Pois bem, eu vou agradecer a todos os que participaram na condição de presidente da mesa, da sessão, o nosso vice-presidente da nossa querida academia, que dialogava comigo até alguns segundos, e também aquelas outras pessoas que nos estão assistindo fora do ambiente exclusivamente da Academia de Medicina. E dizer para vocês que foi um prazer muito grande participar, inclusive vendo histórias dos meus alunos quando eu usava o megafone, que era a única assistência que eu tinha para dar aula e os outros me ouvirem. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Okay. Muito obrigado a São Niterói.